Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana do Ministério Família Nele. Esse ministério que é um lugar de estudo, né? Um grupo de estudo, onde nós nos reunimos para que nós possamos estudar cada semana um assunto diferente da Bíblia. Como semana passada nós começamos a estudar falando sobre o plano de fundo do Velho Testamento, hoje nós iremos dar continuidade. Mas antes disso, como é de costume, eu quero pedir para que você possa estar curtindo esse vídeo, se inscrever no canal da nossa comunidade, que você possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo. Amém? Também peço para que você possa pegar o seu caderno, sua caneta e ir fazendo algumas anotações, porque vai ser algo bem interessante hoje nessa noite. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que sempre está conosco. Deus, eu quero pedir para que o Senhor possa, Pai, estar conosco nesse momento, para que esse estudo, que o Senhor possa estar guiando esse estudo, para que não seja só algum 20, 25 minutos de um passatempo, mas que nós possamos, Pai, realmente entender e aprender da Tua Palavra, Pai, porque a Tua Palavra é o que traz é o nosso solo, é aquilo que nós podemos pisar e ter a certeza daquilo que de quem o Senhor é. Então é isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, família? Então, semana passada nós paramos falando sobre os reis de Israel. Eu citei Saul, Davi e Salomão. Também falei que esses três, cada um reinou 40 anos. Então Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão também reinou 40 anos. Davi não é filho de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, então durante o seu reinado, Deus ele pega e tira o reinado de Saul e passa para Davi. Para que Davi, como Saul ele era um homem segundo o coração dos homens, aquilo que os homens queriam, Deus dessa vez ele pega e escolhe um homem segundo o próprio coração dele, que seria Davi. Então Saul não teve a sua linhagem dentro da parte do reino de Israel. Saul foi interrompido ali. Então a partir de Davi que começa uma família que vai governar todo Israel. Então é Davi e depois o seu filho, depois de 40 anos, o seu filho assume que é Salomão. Salomão é filho de um relacionamento de Davi com Betseba. Betseba é uma mulher bem conhecida na Bíblia, né? Uma história bem conhecida, que era a mulher de Urias, um dos soldados de Davi, que eles estavam em guerra. Aí Davi ele chama aquela mulher para ir para casa dele, e lá eles têm todo um relacionamento, ela engravida, aí esse filho morre, Davi manda matar Urias morre, e aí esse filho também morre por causa do pecado de Davi, e assim segue toda a nossa história. Depois Davi pega ela, casa com Betseba, e aí sim ele tem um filho, esse filho nasce e é Salomão. Então Salomão ele assume o reinado depois que Davi morre, e ele também reina durante 40 anos. Uma coisa interessante entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão é que o reinado de Davi, dentro do reinado de Davi, ele tem o desejo de construir um templo, porque até então, desde quando Deus tinha falado para que Moisés pudesse construir um tabernáculo, desde lá do deserto até nos dias ali de Davi, e ainda Salomão, ainda não existia um templo físico. Era tudo um tabernáculo, eram aquelas tendas que eram montadas ainda. Então, Davi ele tem esse desejo porque ele olha para os outros reinos, e nos outros reinos, todos eles têm um templo para o seu Deus. E Israel não tinha um templo físico para o seu Deus, e Davi ele tem esse desejo. Mas Deus ele pega e fala que não seria ele que iria construir, mas sim o seu filho. Então Davi ele já deixa tudo preparado, compra o terreno, compra algumas coisas também que iriam precisar, mas o Davi mesmo não constrói o templo. Quem veio construir o templo, que foi o primeiro templo, é o templo de Salomão. Então Salomão, depois que ele assume o reinado, ele constrói o templo. E essa construção do templo dura 7 anos.
Então ele demora 7 anos para construir uma coisa magnífica, muito grande, bela, tinha ouro, tinha muitas coisas. Então Salomão ele constrói o templo e lá Deus ele visita, depois do final da construção do templo, Deus visita aquela construção e tudo, e ali, a partir de então, Israel ele tem um templo para adorar o seu Deus. E aí depois, no final do reinado de Salomão, Salomão ele era uma pessoa muito sábia, porque ele pediu isso para Deus, ele pediu uma sabedoria para Deus, e Deus deu sabedoria e muito mais daquilo que ele queria. Então foi riquezas, Salomão teve muitas mulheres, então ele foi casado com muitas mulheres, tinha muitas concubinas. Então Salomão foi um homem muito próspero aqui na terra e muito sábio. Só que dentro dessa sabedoria dele, ele acaba meio que se perdendo. E por ele se perder, Deus ele pega e divide o reinado de Salomão. Deus disse que iria deixar com que ele terminasse o reinado, ia morrer, e depois disso, ele ia dividir o reinado. Então Salomão ele morre, e o seu filho, Roboão, assume o reinado. Só que antes dele assumir o reinado, Deus já tinha dado 10 tribos para Jeroboão. Jeroboão, ele era um dos soldados, um dos generais ali de Israel. E Deus ele dá 10 tribos para Jeroboão. E só deixa 2 com Roboão. Porque ele já tinha prometido para Davi que no reino teria sempre alguém da família de Davi. Então, por amor a Davi, ele sempre ia deixar alguém sentado ao trono. Então, por isso que Roboão ele fica com 2 e Jeroboão fica com 10. E agora eu quero começar a explicar para vocês que é algo bem interessante. Vamos lá. Nesse período, Israel foi dividido em 2 partes. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou conhecido como Israel, o Reino de Israel. E o Reino do Sul ficou conhecida como Judá. Então ficou ali por isso que agora é chamado judeus, né? Foi o Judá que ficou com Benjamim, a tribo de Benjamim e Jerusalém, e as outras 10 tribos ficaram com o Jeroboão, então que ficou com o Reino do Norte. E a capital de Judá, do Reino do Sul, ficou com Jerusalém, e a capital de Israel ficou como Samaria. Então ficou dividido. E nessa divisão foram vários e vários reis, E aí nós saímos já de 1º e 2º Samuel e começamos agora a falar sobre o livro de Reis. 1º e 2º Reis conta a história de todos os reis de Israel. A partir dessa divisão, todos os reis de Israel estão lá, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Sempre estão lá, sempre. E algo interessante que todos os reis do Norte, do reino de Israel, eles não fizeram tudo aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Se você for prestar atenção, se você quiser, você pode ir lá e ler a Bíblia, você lê esse livro de Reis, você vai reparar nisso, que sempre começa assim, e o rei tal fez isso e não era agradável aos olhos do Senhor. E assim ia, e foi, todos os reinos, tanto do Reino do Norte, no caso, todos os reis não foram de acordo, não foram do agrado de Deus, e do Reino do Sul foram muito poucos também que fizeram aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Foram muito poucos. Então a maioria dos reis não fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. Interessante isso, né? E tanto nessa divisão, e aí foi 1º e 2º Reis. 1º e 2º Reis contando todos esses livros. Seguindo a nossa Bíblia, terminando o livro de 2º Reis, começa o primeiro livro de Crônicas. E aí é uma coisa interessante, porque 1º Crônicas e 2º Crônicas, eles contam as mesmas histórias de 1º Reis e 2º Reis. Mas por que conta a mesma história e aí seguido, né? Por que uma pessoa recontou as mesmas histórias? E aí que tá a chave. Lembra que eu falei que a nossa Bíblia ela não está em ordem cronológica? Até o 2º livro de Reis, estamos na ordem cronológica. Quando entra em 1º Crônicas, já não estamos mais na ordem cronológica, porque Crônicas foi escrito depois do exílio babilônico. Nós ainda não chegamos lá, eu vou falar sobre o exílio babilônico, mas foi escrito depois. Mas por que eles resolveram escrever esse livro depois, se já tinham?
já que a gente explica. Mais pra frente eu vou te explicar. Mas só para você entender que até o segundo livro de Reis, de Gênesis até o segundo livro de Reis, a história foi sendo contada cronologicamente. No segundo livro de Reis, ele acaba dessa forma, contando todas as histórias dos reis, e aí começa a parte dos profetas. Aí entra a parte dos profetas maiores. Nós vamos primeiro falar sobre os profetas maiores. Bruno, por que os profetas maiores? Porque os livros deles são maiores. Quem são os profetas maiores, né? Os profetas maiores são Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses três. Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses três são os profetas maiores. Por quê? Na realidade, né? É Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses quatro eles são os profetas maiores. Por quê? Porque os livros deles são maiores? Tem mais páginas dentro dos livros deles? Não. Porque eles ficaram mais tempo profetizando em Israel. Só por isso. E os profetas menores é porque eles profetizaram pouco tempo em Israel. Não é pelo tamanho do livro, e sim pela quantidade de tempo que eles profetizaram em Israel. Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas que vão falar sobre o exílio do povo. O povo, o que foi o exílio? O povo de Israel, sempre eles viviam pecando. E por causa dos pecados dos reis de Israel, Deus sempre vinha falando que iria acontecer, um povo iria entrar, ia derrubar Israel, iria levar todo aquele povo cativo, ia levar todo aquele povo escravo, ia levar todo aquele povo preso para algum lugar longe de Israel. Então os profetas vinham sempre falando sobre isso. Até que aconteceu. Jeremias foi um dos profetas que sempre falaram sobre isso. Jeremias começou o seu ministério bem cedo, né? Começou com cerca de 20 anos, e ele sempre falando sobre isso, sempre falando. E Jeremias foi um dos primeiros ali que pegou essa primeira leva do exílio babilônico. Então a Babilônia veio, entrou, pegou o povo de Israel, destruiu o povo de Israel. Quando eu falo Israel, lembre-se que é sempre o reino do norte. Entrou no reino do norte, derrubou Israel e acabou com Israel. Acabou com o reino do norte e levou tudo que tinha lá. Só ficou em Israel, no reino do norte, os velhos, as crianças e os doentes. Ficaram tudo lá. O resto, quem era mais forte, quem poderia trabalhar, foi tudo levado escravo para lá. Então os babilônicos acabaram com Israel. Já com o Reino do Sul, eles conseguiram segurar um pouco mais. Ficaram segurando um pouco mais de tempo, mas também não teve como eles aguentarem aquela opressão. Eles acabaram cedendo, e aí só que foi diferente a forma como que os babilônicos entraram ali no Reino do Sul. Eles não destruíram totalmente o Reino do Sul como fizeram com o Reino do Norte. Eles entraram, pegaram como escravos também, levaram alguns e foram para lá. Jeremias é um dos que ficaram em Israel. Jeremias ele profetiza em Israel antes do exílio e durante o exílio, porque Jeremias, quando chega nessa parte do exílio, Jeremias já era velho, então Jeremias ficou em Israel. Então Jeremias fica lá e ele continua profetizando lá, em Israel. Se você reparar, você vê certinho a diferença no livro de Jeremias no começo, quando ainda o Babilônia ainda não tinha invadido. Então ele profetizando, falando que isso iria acontecer. E depois ele profetizando que ele está triste. Por isso que tem aquele livro que fala sobre as lamentações de Jeremias. Porque é Jeremias se lamentando daquilo tudo que ele estava vendo, toda aquela bagunça que ele viu ali. Então Jeremias pega esse antes do exílio e durante o exílio babilônico. Depois dele, vem Ezequiel. Ezequiel, ele começa, na realidade Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles profetizam no mesmo tempo, só que em lugares distantes. Então Jeremias continuou lá em Israel, Reino do Norte, e Ezequiel ele foi levado cativo, porque Ezequiel já era mais novo, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Só que Ezequiel ficou lá no meio do povão, ele não foi para junto do rei como Daniel foi. Ezequiel ficou junto do povão lá.
Então Ezequiel ele profetiza lá na Babilônia, só que não junto do palácio, mas sim no meio do povo. Então Ezequiel profetiza lá também. Ezequiel ele fica muito tempo profetizando lá dentro. E depois de muitos anos, Daniel ele começa a profetizar também, só que lá no palácio, dentro do palácio. Daniel junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo conhece essa história, né? Esses personagens. Então é Daniel também. Daniel é contemporâneo tanto de Jeremias, quanto de Ezequiel, quanto de Daniel. Provavelmente quando Daniel começou a profetizar, Jeremias já tinha morrido ou estava muito velho já. Mas Daniel é contemporâneo desses três. Esses três profetizaram no mesmo período de 70 anos. O exílio babilônico durou cerca de 70 anos. Então, Jeremias, Ezequiel, Daniel. No final de tudo isso, o povo babilônico eles são derrubados. Lá em Daniel ele conta a história que vem os assírios e entram no povo, entram da Babilônia, destrói aquele reinado e eles começam um novo reinado. Um império entra, né? Um império dominante derruba a Babilônia e começa um outro império. E lá dentro desse império ele tem uma nova forma de fazer acontecer as coisas. Esse império ele não fazia como a Babilônia fez, chegava e destruía e tudo, nada disso. Até que chega um certo momento, lá em Neemias, o Neemias ele trabalhava ali junto como copeiro do rei, né? Ele trabalhava ali no palácio, já não era mais Babilônia, e sim os assírios. Neemias trabalhava lá como copeiro do rei, e Neemias fica sabendo que Israel está todo quebrado, está todo desolado, não tem mais as muralhas, não tem mais nada. Então Neemias pede para que ele possa voltar para a terra dele e reconstruir o templo, reconstruir a muralha. Então o rei deixa ele fazer isso. Então Neemias volta para Israel. Nessa volta ele não volta sozinho, obviamente, ele volta com muita gente. Então é a primeira leva de pessoas, depois de mais ou menos uns 70 anos, que eles voltam para Israel. Agora imagina como que era a terra desolada, só pessoas doentes e tudo aquela bagunça. Imagina como que estava Israel nesse período. Então Neemias volta para lá para tentar pelo menos erguer as muralhas, para ter uma proteção à cidade, porque a cidade já era abandonada, ninguém mais cuidava de nada lá. Então Neemias ele volta para lá e começa a construir aquela muralha. Então Neemias e depois vem Esdras. Esdras, ele volta também. Esdras ele é um escriba e ele volta também para Israel para conseguir organizar agora, porque até então Israel agora já tinha as suas muralhas erguidas, Neemias consegue reerguer a muralha e agora eles começam a voltar porque o rei da Síria ele autoriza o povo a voltar. Então todo mundo começa a voltar para Israel para conseguir reerguer aquela nação. Então Esdras volta, Esdras é um dos chefes, né, de Israel. Então Esdras volta com mais uma comitiva e lá eles começam a reconstruir Israel. Então é aí que começa Esdras, como ele é um escriba é aquele que escrevia todas as coisas que aconteciam no reinado. Então Esdras começa a recontar a história de Israel. E agora, um fato interessante é que, sabe o Pentateuco que nós falamos no vídeo passado? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? O Deuteronômio, tem gente que diz que não foi o próprio Moisés, obviamente não foi Moisés, porque Moisés morreu, né, no final, e ele mesmo conta quando ele morreu, então provavelmente não foi Moisés, e também não foi Josué, alguém ali próximo dele. As pessoas, têm alguns estudiosos que dizem que Deuteronômio foi escrito por Esdras, nessa vontade dele de recontar a história. Você pode reparar, se você quiser, você lê Deuteronômio e lê Êxodo, tem muitas histórias que são muito parecidas. Ele parece que vai recontar de novo essa história para que o povo possa se lembrar. E eu já vou explicar o porquê que o povo tem que se lembrar. Mas Esdras ele escreve 1º e 2º Crônicas, recontando as histórias dos reis de Israel. Olha que interessante. Por isso que 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas têm essas mesmas histórias. Foram escritos em tempos diferentes, mas por pessoas diferentes, em contextos diferentes. Porque em 1º e 2º Reis,
quem escreveu, eles tinham uma visão do povo de Israel como um povo unido, um povo ali que não tinha sido invadido por ninguém. Já 1º e 2º Crônicas, ele tinha uma visão totalmente diferente, uma visão de que ele tinha já vivido fora do povo de Israel, já tinha vivido fora de Israel, já tinha vivido toda essa tristeza de ser escravo fora do seu povo, e ele agora vem e conta essas histórias novamente para que o povo possa se lembrar das histórias deles, para que o povo possa saber quem ele era. Porque quando Esdras chega lá, se você pegar o livro de Esdras e começar a ler o livro, você vai ver que tem um momento que Esdras vai começar a contar a história. E a hora que ele começa a ler a Torá, né? A hora que ele começa a ler, ele está lendo em hebraico, só que o povo já não sabe mais, já não entendia mais o hebraico, porque eles ficaram tanto tempo sem falar e algumas pessoas já tinham nascido fora de Israel como escravo, e eles já não sabiam mais o hebraico. Então Esdras lia em hebraico e alguém estava traduzindo, fazia tradução para que o povo pudesse entender na outra língua. Olha só que interessante. Então Esdras, ele começa a ler aquela história ao povo, e aí o povo, eles ouvindo aquela história, então o povo começa a chorar por lembrar de toda a história deles, do que Esdras estava contando. Então, a partir daí, Esdras, Neemias, chegando à nossa ordem que está na Bíblia, né? Esdras, Neemias, e aí entra no livro de Esther. Esther, ele acontece dentro desse período que está sendo o período de exílio ainda. Não é depois de Esdras nem Neemias, é um pouco antes, bem pouco antes, mas é um pouco antes. A história que acontece em Esther é exatamente isso. Conta um pouco antes, mas ali eles estão ainda no exílio. Então, aí entra na nossa Bíblia, depois de Esther vem Jó. Jó, os estudiosos falam que Jó ele é um dos livros mais antigos da Bíblia, na realidade. Então, Jó, se a gente fosse colocar a Bíblia em ordem cronológica, Jó era para estar lá perto de Gênesis, lá um pouco ali, entre os 5 primeiros livros ali, Jó era para estar mais ou menos por ali. Por causa do contexto histórico, o que a história está contando, de como os personagens aqui viviam, dá a entender que era muito antes desse período do reinado mesmo, ou até no período do exílio, era tipo muito, muito antes. Então depois de Jó, a gente entra em Salmos, que aí entra os livros poéticos. Nós já falamos sobre os livros históricos, e agora nós já falamos sobre o Pentateuco, nós já falamos sobre os livros históricos, e agora nós estamos entrando nos livros poéticos, que são Salmos. Nós começamos com Salmos. Os Salmos são escritos, a maioria deles foram escritos por Davi, mas não são os 150 Salmos não foram escritos somente por Davi. Então tem vários outros autores também ali, mas a maioria é do rei Davi. Depois de Salmos, nós temos Provérbios, e depois vem o Eclesiastes. Provérbios também não tem o autor exato, mas Provérbios provavelmente foi escrito pelo rei Salomão. Não todos também, mas a maioria deles foram escritos por Salomão. E Eclesiastes também provavelmente foi escrito pelo rei Salomão. Então esses são os nossos livros poéticos. Deixa eu só abrir aqui no índice para a gente seguir aqui. Então, são os livros poéticos: Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses 4 livros também foram escritos antes do exílio babilônico. Então, antes de Esdras, antes de Neemias, antes de Oséias, Abacuque, antes de todos esses profetas que nós já vamos falar sobre eles, mas antes desses todos. Então, se nós formos colocarmos numa linha cronológica a nossa Bíblia, tinha que ter todos os livros históricos, aí depois dos livros históricos, antes de Esdras e Neemias, colocar os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, certo? Então, nós entramos nessa parte dos livros poéticos e depois, agora, que entram os profetas maiores, que nós já falamos, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que não é pelo tamanho do livro, mas sim pela quantidade de tempo que eles ficaram
profetizando, seja em Israel ou seja fora dele, que foi no caso de Daniel e Ezequiel, que não profetizaram em Israel, profetizaram no próprio exílio. E aí depois entram os profetas menores. Então os profetas menores, que são o resto do Velho Testamento. Que daí entra, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses aqui são profetas, foram profetas e são considerados os profetas menores. Por que são considerados profetas menores? Porque eles profetizaram pouco tempo. Eles não tiveram uma vida longa como profeta, vamos dizer assim. Eles profetizaram um período de tempo curto, onde Deus quis usá-los e acabou ali. Esses profetas são profetas pós-exílico. Também é conhecido como profetas pós-exílico, porque vieram depois do exílio. E os profetas pré-exílicos, que são esses que eu acabei de falar, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E tirando os outros, né, que tem Elias, Eliseu, e tem todos esses outros profetas que são os pré-exílios, que vieram antes do exílio, e esses todos são pós-exílio. Se você for ler esses livros desses profetas menores, desses pós-exílicos, você vai reparar que eles sempre estão citando a reconstrução do templo, porque nesse período do exílio o templo foi destruído. Então, eles sempre falam sobre o templo, sempre falam de voltar como eles eram antes. E todas essas questões falam de novo, porque eles tinham medo de, se eles continuarem pecando, Deus poderia pegar e mandar um novo império e levá-los de novo cativo e tirá-los de lá. Então, eles tinham muito esse medo. Então, se você reparar nesses livros desses profetas menores, você vai ver que eles sempre estão profetizando sobre isso, sempre alertando o povo para que o povo não erre de novo nas mesmas coisas que eles erraram e que por causa desse erro, por causa desse pecado, eles foram levados cativos. Então a nossa Bíblia, nós encerramos em Malaquias, mas se nós formos colocarmos numa ordem cronológica, você vai ver que seria o certo colocar o último livro como Esdras, porque Esdras é onde encerra tudo e ali dentro, até Esdras ali, tudo aquilo acontece. Todos esses profetas acontecem dentro desse período de até Esdras. Então é isso que acaba o nosso Velho Testamento, nosso plano de fundo do Velho Testamento. Nós vemos que é dividido em grupos, né? Tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, aí os livros históricos, os livros poéticos, aí entre os profetas maiores e os profetas menores. Tudo isso contando a história de como Deus tirou o povo com mão forte, seja do Egito, seja do exílio babilônico, seja do exílio persa ou assírio, todos esses, e como Deus vai guiando o povo para o que ele queria, que era o quê? 400 anos depois, mais ou menos, começa a surgir, entra um Novo Testamento, e é onde surge o nosso Senhor Jesus, onde nós estamos estudando os milagres dele, e é onde o nosso Senhor, ele vem de toda essa linhagem. Então, Jesus sabia de todas essas histórias. Tudo isso que aconteceu, Jesus sabia. Então, ele estava lá, e ele participou, e ele fazia parte desse povo. Então é isso que é interessante, como Deus vai trabalhando, seja numa dor, seja no sofrimento, seja no choro, seja na alegria, Deus está presente em todo momento da história. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro todas essas partes, como é dividido a Bíblia, para que depois nós possamos, na frente, um pouco mais na frente, nós possamos estudar um pouco mais profundo esses temas, profundo mais como que foi o exílio, quem são esses profetas, por que Daniel profetizou dentro do palácio e Ezequiel não, por que eles pregavam, por que eles profetizaram mais tempo que os outros profetas, como Obadias, por exemplo, ou Abacuque, ou Sofonias, qualquer um desses, qual é o motivo, e aí sim nós podemos nos aprofundar mais. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e em nome de Jesus, amém.